E o início da vida. Essa lição, ela trata sobre o início da vida, mas da vida cristã. Mas a primeira pergunta que nós podemos fazer é: como a vida se inicia? Quero pedir aos irmãos que estão chegando, todos podem sentar aqui desse lado, pode sentar aqui no meio para a gente focar, que sempre o irmão vai passar a câmera aí para mostrar aos nossos irmãos que estão participando. Desde já, agradecer aos irmãos que vieram e que estão conosco nesse momento, né? Então nós vamos começar falando sobre isso, como a vida se inicia. Eu quero que cada irmão, aqui tem professor, aqui tem psicólogo, aqui tem especialistas também, mas nós vamos falar sobre isso. E depois nós vamos nos voltar para o texto e no resumo nós temos o resumo final. Já tem o resumo aí da lição? Colocar só aqui na tela, que os irmãos sempre acompanham conosco. Vamos lá. O resumo do livro de apoio. Coloca aí. Então nós vamos meditar sobre isso. Mas a primeira pergunta é o início da vida. Como é que a vida se inicia? E eu quero dizer uma coisa aqui aos irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que nos acompanham nesse momento, que não há relato mais perfeito, mais belo para o início da vida do que a Bíblia Sagrada. Vocês sabem por que a sociedade, o mundo sem Deus, não gosta do relato da Bíblia? É porque a Bíblia ela não fala só da criação, ela fala de pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 3, ele deixa isso bem claro. Eles não querem vir para a luz porque a luz revela os seus pecados. Então quem estuda um livro de física, um livro de biologia, de geografia, de história, não tem relato de pecado. Então é muito confortável você abrir um livro de filosofia, abrir um livro de história, porque ninguém gosta de ouvir dos seus podres, do seu pecado. E a Bíblia ela nos confronta, a Bíblia ela nos desafia. Então é muito importante que os irmãos compreendam isso. Então nós vamos tratar sobre isso aqui. Isso é o resumo do livro, Compreendendo os Dois Caminhos. Nós estaremos falando isso aqui. Ponto 2, pode ir passando aí, os irmãos vão nos acompanhando. O que é a imagem de Deus no homem. Ponto 3, o ser criado por Deus. Nós vamos falar sobre isso e estaremos apresentando aqui para os nossos irmãos. Vamos voltar lá e vamos começar com essa colocação. Primeiro, nós temos essa pergunta: como a vida se inicia? Não sei se eles colocaram aí, mas vamos lá. Nós temos 5 teorias sobre a origem da vida. A primeira que nós podemos apresentar, vamos colocar lá as 5 teorias. Nós temos aí a biogênese, que ela fala da geração espontânea da vida. Ela surge de matéria não viva. A primeira teoria, a panspermia, a vida na Terra começa a partir de material biológico trazido pelos meteoros ou os corpos celestes. Veja a hipótese do mundo RNA. Essa ideia, ela diz que trata sobre algo fundamental do surgimento da vida. Nós temos também a teoria do mundo ferro-enxofre, onde fontes hidrotermais submarinas, elas vão trazer certa temperatura que vão contribuir para o surgimento de moléculas orgânicas que vão dar o surgimento da vida humana. E por fim nós temos aí a hipótese do barro. Moléculas orgânicas essenciais para a vida poderiam ter se formado em superfície de argila, proporcionando um ambiente propício para a síntese e organização das moléculas complexas, e assim daria a vida. Veja que nós estamos apresentando 5 teorias que, na verdade, tentam explicar a origem da vida. Essa é a ideia que eles estão propondo. Só que nós que seguimos a Bíblia não aceitamos essa ideia. Mas nós temos também a explicação do surgimento da vida na biologia. Quem estudou biologia sabe muito bem que a biologia, ela trata sobre a vida, a estrutura da vida, os seres que surgem na vida, o organismo, o ambiente. Então a biologia, ela trata sobre isso. É claro que você não tem na biologia uma explicação convincente, satisfatória de como a vida surge.
Você não tem. Só que dentro do campo da biologia, se vocês analisarem, nós temos a biologia evolutiva. Essa biologia evolutiva, ela trata dessa questão do processo seletivo e da mudança que vai acontecendo nos seres que estão dentro desse universo. Então ela trata sobre isso. Ela objetiva analisar as espécies e as mudanças das espécies dentro do seu ambiente. Mas você tem também aí, dentro da biologia, nós temos a astrobiologia. Essa astrobiologia, aí eles colocaram ali, nós temos dentro dessa astrobiologia a questão que eles afirmam da possibilidade de vidas em outros planetas. Vocês podem observar que o homem, ele não quer crer na Bíblia, mas pessoas de alto nível nas universidades gastam dinheiro e tempo e estudo para procurar saber se tem vida em Marte, se tem vida em Plutão, se tem vida em outro planeta. Veja a bobagem deles. Eu estou mostrando aqui que dentro da biologia você tem esses dois ramos que procuram estudar a origem da vida, mas não há uma satisfação vantajosa sobre a origem da vida na própria biologia. Quando você vai para a filosofia, nós temos 3 análises dentro da filosofia que estuda sobre a vida. A filosofia biológica, essa filosofia biológica, ela, se vocês analisarem, ela procura tratar do surgimento da vida, como também o relacionamento dos seres orgânicos ou desses objetos com o ambiente no qual ele vive. Aí quando você também vai para a filosofia, nós temos a filosofia ontológica, que ela procura estudar o ser na sua essência. E por fim você tem aí também a filosofia da mente, esse homem que tem uma mente inquiridora, uma mente arguta, uma mente que pesquisa. Quem é esse homem? Quem é esse ser? Então, nós estamos colocando aqui o início da vida, que a teoria humana, as ciências, elas procuram falar. E eu coloquei ali que nós temos a teoria de Darwin, que fala sobre a evolução. Darwin, ele não trata tanto sobre a origem da vida, ele trata sobre as espécies, ele trata sobre como essa espécie ela sobrevive sendo uma mais forte do que a outra. Então essa é a ideia dele. Na filosofia nós já explicamos. A psicologia, aqui tem vários psicólogos, a psicologia não trata da origem da vida, ela trata do comportamento humano, mas também é uma ciência que procura estudar as alterações no comportamento humano, esse ser que muda, esse ser que se modifica. Então a psicologia, ela é uma ciência que procura tratar desse particular. Mas nós temos também aí a biologia, nós já falamos, a biologia ligada aí a esses 2 ramos que nós já explicamos aqui, a biologia evolutiva, bem como também a biologia, a astrobiologia, que procura explicar a origem da vida. E por fim nós temos a teologia bíblica, ela procura mostrar de onde a vida começa. E a Bíblia e a teologia, bem alicerçada, ela começa dizendo que a vida começa em Deus. Quem glorifica a Deus? Então, escutem bem. Eu quero dizer aos irmãos e aos professores que vão iniciar esse trimestre, que não tem uma teoria mais bela para falar da origem da vida do que a teologia da Bíblia. A Bíblia dispensa a ideia pré-orgânica, a Bíblia dispensa a ideia do homem pré-histórico. Nenhuma dessas histórias dignifica um homem, mas coloca o homem lá embaixo. Hoje as pessoas batem forte quando dizem que nós somos homofóbicos, que nós somos outros seres, mas só se vocês analisarem, quem primeiro tratou bem de dar dignidade para o homem foi a igreja usando a Bíblia. Quem antigamente ligava para a mulher? Quem antigamente ligava para o negro? Quem combatia a desigualdade social? Quem combatia o racismo? Quem combatia a segregação? A igreja. E por que a igreja combatia? Porque a igreja conhecia e conhece a palavra de Deus.
Nunca a igreja andou desvalorizando ninguém. Essa ideia de que nós não valorizamos o ser humano, desrespeitamos, não é verdade. Porque o próprio Deus já começa elogiando e valorizando o homem. Enquanto que eu mostrei aqui que todas essas ciências, elas procuram falar do homem, mas elas não elogiam o homem, elas não colocam o homem em um patamar de glorificação, a Bíblia coloca. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis 1, 26, 27, a Bíblia diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 2, 7, soprou em suas narinas e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Então perceba que quando Deus começa a falar do homem, ele começa mostrando que esse homem, ele é um ser que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então nós descartamos qualquer ideia, todas essas ideias que nós temos aqui sobre a origem do homem, sobre a vida do homem, elas não têm qualquer exaltação para o homem, mas a Bíblia tem. É por isso que o crente pode glorificar a Deus, pode exaltar ao Senhor, que a narração bíblica da origem da vida é a melhor, porque ela exalta o homem e glorifica o Deus que criou o homem. Quando nós lemos Gênesis, primeiro, ela não vem com teoria de Big Bang, não vem com teoria pré-orgânica, não vem com teoria de desprezar, ela já começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí Deus faz esse ser e essa vida bela que nasce com o próprio Deus. Então, é essa ideia que nós vamos começar mostrando que a vida, eu falo nesta lição, que a vida tanto natural como a vida humana, a vida animal, ela começa com quem? Com Deus. Nada começa com o diabo, meus irmãos. Tudo só começa com Deus. Então essas bobagens, tem gente que quer ser doutor e quer se amostrar, e tem deles que até anda dizendo que são ateu, vão para um podcast, vão para uma sala de debate, fica conversando miolo de doido, e não querem aceitar o relato bíblico. Mas quando se fala de uma teoria besta, sem base, eles acreditam. Mas nós ainda cremos e continuamos a crer no que a Bíblia diz. Quem glorifica a Deus? Cadê a Bíblia de vocês? Levante aí. Essa é a Bíblia que nós cremos, meus irmãos. A palavra de Deus. Você já imaginou você saber que você é imagem e semelhança de Deus? Então, o mais belo está aqui. E nós começamos falando isso para que os irmãos compreendam. Agora,